Muito obrigado, engenheiro Hamilton. Acabou praticamente por responder uma questão que faria logo em seguida, que seriam as práticas, né, que os consumidores deveriam exigir, né, para instalação e manutenção. Vou passar então a palavra para outros especialistas. Temos aqui no painel, temos aqui o engenheiro Rosário. Engenheiro Rosário, nosso chefe de departamento de enchimento. Os produtores que antecederam acabaram por focar falar da fábrica, a falar sobre o rastreio de garrafas, mas eu queria dirigir a seguinte questão: como deve ser feita a verificação de validade do estado de conservação das botijas de gás antes da sua utilização pelo consumidor final? Bem, obrigado mais uma vez, engenheiro Edson e todos os painelistas. Dizer que isso passa primeiro por uma política de divulgação. O nosso cliente final precisa perceber primeiro como fará a leitura da condição das nossas garrafas. Ou seja, na argola das nossas garrafas consta o prazo de validade das nossas garrafas, quer sejam garrafas novas ou requalificadas. No caso, para as garrafas novas são 15 anos e para as garrafas requalificadas 10 anos. Mas a parte disso está a forma, como já disseram aqui os nossos colegas, quer seja o superintendente dos bombeiros e o colega da RDP, frisou bem, que também tem a ver com a forma como nós vamos tratar as nossas garrafas, a condição física das garrafas, a forma como é manuseada pelo o grossista ou o cliente final tem um impacto grande. Sim. Por mais que ela tenha uma durabilidade de 15 anos, o mau manuseio dela poderá reduzir o tempo de vida útil. E aí nós, enquanto órgãos responsáveis a nível da Sonagás, pela parte operacional, na inspeção e triagem das nossas garrafas, quando identificamos que essas garrafas não estão em condições, nós segregamos para depois ir então para o abate, para o descarte. Muito obrigado, engenheiro Rosário. A quando da explanação do engenheiro Hamilton, focou-se muito naquilo que é o credenciamento dos nossos clientes, né? Então, neste caso, quais seriam as responsabilidades dessas empresas fornecedoras de gás na formação e assistência técnica aos consumidores sobre o uso seguro deste nosso produto? Bem, a responsabilidade recai a todos nós, quer seja só na Gás e Energias Renováveis, quer seja as empresas como a Progás, Saigás e outras que atuam no mercado, na divulgação de políticas, de procedimento, de normas, na forma, no marketing, como nós fizemos aqui também a nível da Expo, da Filda, na forma como devemos manusear corretamente as nossas garrafas, né? As políticas de segurança, a verificação dos O-rings, desincentivar a não remoção dos O-rings, porque é um dispositivo de segurança, não colocação de pedras nos redutores das nossas garrafas, o não arremesso das garrafas, o não rolar de garrafas. Portanto, ela per si já tem um produto extremamente inflamável, que é o LPG. Tem um ambiente, o oxigênio, que formula então, é um dos elementos para o triângulo do fogo. Depois, dois metais em contacto pode gerar fonte de ignição. Portanto, só por esses três elementos criam um triângulo do fogo extremamente perigoso e que nós desaconselhamos então essas más práticas. Devemos ter muito cuidado na forma como nós manuseamos, na forma como acondicionamos as nossas casas. Já disse aqui o nosso especialista de bombeiros, devemos deixar as garrafas em espaços arejáveis, antes de ligarmos para cozinhas fechadas, antes de acedermos o nosso fogão, manter as janelas e as portas pelo menos 5 minutos para que possa arejar, para que possa haver circulação de ar na cozinha, e só após então fazer acesso ao fogão, sob pena de termos uma bolsa de gás, abrir a porta, levar-se, acender o interruptor e dar-se então uma explosão, como vimos recentemente acontecer aqui na cidade do Capitão. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Rosário. Falou-se muito aqui sobre vazamentos, estamos a falar de acidentes. Eu vou dirigir a palavra ao nosso representante do Departamento de Suporte Operacional.
a Direção de Suporte Operacional, que é o Departamento de Manutenção, Engenheiro Nelito. Engenheiro Nelito, olhando para aquilo que são as tecnologias emergentes, como válvulas inteligentes, sensores de vazamento, podem ser adotados para reforçar a segurança do consumidor do uso deste nosso produto. O que é que nós temos sobre tecnologias emergentes, Engenheiro Nelito? Muito obrigado. Pronto, dizer que aqui temos, digamos, vários binômios para nós olharmos para aquilo que é a segurança da nossa rede de gás. Queria aqui diferenciar alguma coisa. Temos a rede de gás canalizado e temos o engarrafado. Olhando para aquilo que são redes de gás, realmente pronto, nós sabemos e que temos muitas vezes em centros, digamos, de hotéis, digamos, nas indústrias, dizer que pronto, existe um avanço tecnológico muito grande com respeito a isso, porque hoje em dia já existem sensores realmente que conseguem detectar realmente que existe uma fuga e ele automaticamente fecha a válvula, chamar realmente as válvulas. Depois também temos outro sistema que de vez em quando nós podemos aqui equacionar entre o solenoide, realmente pronto, são termos técnicos, sim. O solenoide junto do extrator. Normalmente quando temos a nossa cozinha, colocamos próximo do extrator, sim. Cada vez que eu acendo o extrator começa a funcionar, ele automaticamente abre a válvula. E quando eu apagar o meu extrator, ele fecha a válvula. Então, tenho aqui uma segurança ímpar da minha residência. E outra coisa é que nós, nas redes de gás, digo realmente particularmente que são as redes canalizadas, nós temos aquilo que são os contadores. Dentro do contador, nós temos um redutor. Automaticamente esse redutor é feito um setup que ele consegue calcular o fluxo de gás que passa pela tubagem. A partir do momento que ele dá conta que o fluxo está a aumentar, ele detecta que alguma coisa anormal. E então ele fecha. Realmente são técnicas novas que vêm aqui realmente para dar mais uma vez a segurança, quer seja nos utentes, também como também naquilo que é realmente a vida humana. Muito obrigado, Engenheiro Nelito. Mais uma questão só para podermos clarificar, especificamente no setor de gás canalizado, quais são os sinais de alerta que os consumidores devem ter, devem estar atentos para evitarmos acidentes com gás, resultantes de vazamentos de gás? Bom, normalmente nós temos aqui, digamos, o sinal mais fácil. Nós sabemos que quando temos vazamento de gás, temos um cheiro como se fosse ovo podre. Realmente isto é um cheiro que é um aditivo, realmente é colocado no butano, para que realmente seja mais rápido as pessoas detectarem que realmente há um vazamento. Outro aspecto que nós temos de vez em quando temos aquela questão de inconformidade da nossa, digamos, da palha. E às vezes temos mudança de fornecimento de gás no nosso queimador. Então, isto também são aspectos realmente que o nosso utente pode olhar e prestar atenção e dar conta realmente que tem algum vazamento. Agora, caso isso aconteça, sempre é bom realmente, e como bem foi dito aqui, abrirmos as janelas, se tivermos as janelas abertas, para permitir a ventilação, digamos, do nosso espaço. Aqui, dar a nota aqui de um aspecto que foi abordado aqui, é com respeito a olharmos para a utilização de gás nas nossas residências. Nós, nesse momento, temos dois tipos realmente de garrafas. Temos a garrafa de 51 quilos e temos a garrafa de 12, que hoje realmente são as mais habituais. Entretanto, aqui o nosso conselho vai no sentido de que, para as residências, é de preferência que realmente façam uso das garrafas de 12 quilos. As garrafas de 51 realmente são mais delicadas e o próprio decreto 83/215, ele faz referência com respeito à quantidade de gás que nós podemos ter dentro da residência e também qual realmente é o normativo que é feito isso. Penso que realmente isto é bom que as pessoas tenham, porque de vez em quando vamos notando que garrafas acima de 12 quilos dentro de uma residência. Realmente isto é um risco enorme e que de vez em quando acontecem os incidentes, não conseguimos apurar isso com respeito àquilo que foi, digamos, o que aconteceu. E penso que realmente isto é um conselho que vai para todos nós e olhar naquilo realmente o que é que devemos colocar dentro da nossa residência. Mas o conselho é a garrafa de 12 quilos. Obrigado, Engenheiro Nelito. É dizer que acabamos aqui por ouvir de todos os preletores muita informação, nós conseguimos escolher, mas eu gostaria de fazer aqui duas questões, mas que serão dirigidas a todos. Gostaria de ouvir do vosso lado algum fundamento
Começando por questionar até que ponto os consumidores compreendem as diferenças de segurança entre gás canalizado e engarrafado e como essa percepção deve ser trabalhada. Se calhar podíamos começar pelos nossos convidados, para não sermos tendenciosos para a Sona Gás. Vou dar primazia ao IRDP primeiro e depois passar para o chefe Samba. Obrigado pela questão. Eu queria dar uma nota com relação ao gás canalizado. Quanto às responsabilidades, é importante nós falarmos um pouco disso. Falou-se um pouco da segurança, né? E aqui para ser um pouco rápido naquilo que é a questão que está a ser feita, o gás canalizado requer uma tubagem, uma canalização de gás. Ele pode ter uma fonte de um parque de garrafas, conforme falamos das garrafas de 51 quilos, ele pode ter um parque de garrafas de 2, 3, 4 garrafas, que serve como um reservatório praticamente para a alimentação do ramal, né, até a instalação do gás, seja no edifício, seja residência, seja condomínios e por aí. Agora, o que eu queria aqui frisar com relação ao gás canalizado, que é muito importante, é a questão da participação daquele que é o regulador, daquele que são as entidades inspetoras, o que são as entidades instaladoras e a responsabilidade do fornecedor, quem fornece o gás. Porque quem tem uma instalação de gás canalizado, primeiro, ele é o responsável pelas expensões periódicas, na solicitação da expensão. Porque tem que ter uma empresa instaladora que deixa um termo de instalação. Depois de terminar a instalação, é feita uma expensão inicial antes da entrada em funcionamento da instalação do gás e pode ser participada pelo técnico de gás ou pelo distribuidor, nesse caso quem fornece o gás. Sim. E nos tempos, né, a rede de gás são 2 anos de expensão, aquilo que são as residências de 5 anos, instalações públicas também são 2 anos. Então, é importante que quem usa gás canalizado tenha essa percepção e essa noção dos períodos de manutenção que requer a sua instalação. É necessário. E há uma responsabilidade crucial naquilo que é a empresa fornecedora. A empresa fornecedora também deve garantir que essa instalação está conforme, tem a inspeção periódica feita e não pode fornecer o gás se essa instalação não estiver conforme. Então, todos nós aqui temos uma série de responsabilidades. Com relação ao gás canalizado. Realmente é mais seguro, mas requer esse cuidado todo. Então, é importante chamar essa atenção. Não basta só o consumidor, pronto, ele é o consumidor, ter certa responsabilidade, ele é que deve solicitar a expensão, mas quem fornece o gás a essa instalação deve ter a responsabilidade de verificar se a instalação está com o certificado de expensão válido para fornecer o gás a essa instalação. Esse é um aspecto muito importante que nós devemos considerar no gás canalizado. Sonangol. Produzir para transformar.